Graças a Deus. Por que é que nós lemos a Bíblia, hein? Por que é que nós lemos a palavra do Senhor? Porque ela é vida. Porque a própria palavra é o Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus é a palavra e nós lemos porque nós nos alimentamos dele. Achei. Procurando minha cola aqui. Hoje nós terminamos o capítulo 7. Na semana que vem nós leremos o capítulo 8. Se o Senhor permitir. É chover no molhado dizer que nós precisamos ler a palavra de Deus, ou não? Não, nunca é. Nunca é demais repetir a importância que é a leitura da palavra, buscar da palavra do Senhor alimento diário. Se nós fazemos ao menos aí 3 refeições ao dia, 2 refeições, 3, 4, tem gente que faz até 5 refeições ao dia, come de 3 em 3 horas, 2 em 2, como é que, para alimentar o nosso corpo carnal, como é que nós não faremos o mesmo para alimentar o nosso corpo espiritual? Como é que nós não faremos o mesmo para desenvolver a nossa fé e a nossa salvação até a volta do Senhor Jesus? Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, necessitamos da palavra dele. E o meu clamor, o meu desejo é que a fome que você sente da comida e do alimento seja menor do que a fome que você sente pela palavra de Deus e pelo evangelho dele. Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mas antes de começarmos, o Betu e a Pri, mais uma vez não estão conosco. Na semana passada, o seu Amaro estava muito mal e essa semana o Senhor o recolheu. Nós, como igreja, intercedemos e oramos pela cura do Senhor Amaro. Nós também cremos e aceitamos a soberania do Senhor e a vontade dele em ter recolhido o Senhor Amaro nesse momento. Eu gostaria que nós orássemos por toda a família, pela Priscila, pelo Betu, pelas irmãs da Priscila e toda a família, netos, netas, nesse momento, antes de começarmos aqui com a ministração. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos agora, te rogamos para que haja consolo, para que haja conforto para essa família que perdeu o Senhor Amaro, uma pessoa totalmente amada, totalmente querida, querida nossa, querida deles, querida do Senhor também. Deus, que o teu Espírito Santo os alcance e os preencha neste momento com a paz que excede todo o entendimento, com aquela paz que não se esgota, com aquela paz que não se explica, mas que se sente, e que o Senhor encha o coração deles de alegria, de gozo, de satisfação, de plenitude na tua palavra, no teu evangelho, Senhor. Todos os familiares recebam essa paz agora, todos aqueles que também ainda não te conhecem, ainda não professam a fé em ti, que o Senhor os alcance, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos motivos para celebrar, temos um motivo maravilhoso também para celebrar. É muito louco isso, né? A gente precisa ter uma maturidade grande para, ao mesmo tempo que nós devemos chorar com os que choram, nós precisamos também nos alegrar com os que se alegram, independente daquilo que acontece conosco, com as nossas vidas. E a boa notícia que eu estou falando é sobre a nossa querida Laís, que teve alta, graças ao Senhor Jesus. Laís, com certeza eu sei que você está assistindo a gente, um abraço. Não cabe nesse peito o tamanho da saudade que eu estou sentindo de você. E logo, logo queremos te ver, queremos te abraçar, estar juntos com você. E nós glorificamos a Deus por esse milagre, glorificamos ao Senhor por essa realização, por essa intervenção, pela graça do Senhor Jesus. Isso é muito bom. Amém, igreja? Estão felizes com isso? Graças a Deus.
Amém. Ao final, nós podemos orar também por outros enfermos e outros motivos de oração que a igreja quiser endereçar. Amém? Mateus. Já abriram a Bíblia no Evangelho segundo Mateus? Amém. Antes de entrarmos no capítulo de hoje, algumas introduções importantes sobre o livro de Mateus, e eu não vou dizer qual é o capítulo nem o versículo ainda, porque senão eu sei que você vai pegar lá o capítulo e vai começar a ler, e talvez possa se distrair um pouquinho e não prestar atenção nisso que eu vou falar, então fica no suspense. Aí, tá vendo? Você não sabe o que eu vou ler, você vai ter que esperar eu falar, vai ter que prestar atenção. Então presta atenção. Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Primeiramente, quem era Mateus? Quem foi Mateus? Um dos discípulos de Jesus? Já falei, dei uma dica, hein? Foi discípulo de Jesus. Mateus, ele era judeu e ele trabalhava como um publicano. O que é um publicano? É um coletor de impostos. Vocês acham que ele era querido ou não pelas pessoas ali, pelos judeus, os seus conterrâneos? Ele era querido? Gente boa, né? Cobra imposto para César, para Roma. Esse cara é gente boníssima. Não. Ele não era muito querido pelos seus conterrâneos, rejeitado pelos compatriotas. E ele atende ao chamado de Jesus e vai seguir Jesus. Isso é uma informação importante para você. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você saber quem é que está escrevendo. Amém? É importante isso, igreja? Importante. Para quem foi escrito o Evangelho de Mateus? Você sabe, Duda? Sabe nada, mas presta atenção que você vai descobrir agora. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Olha só, um judeu escrevendo para judeus. Ele endereça o Evangelho, a observação dos fatos que ele presenciou aos judeus. Só que uma questão importante, irmãos, para nós entendermos a intenção dele é responder algumas perguntas sobre o reinado de Cristo. Qual era o rei que o judeu esperava? Qual era o reinado que o judeu esperava que o Messias trouxesse, de forma geral? Eles esperavam um reino davídico, um reino em que o Messias apareceria com cavalos, com carros de guerra, com espada, e tomaria o poder das mãos de Roma e seria o rei sobre Israel, de fato, fisicamente, presencialmente naquele momento. Mas foi esse reinado que Jesus veio implementar? Sim ou não? Muito silêncio. Não foi esse reinado que Jesus veio implementar. Ele veio trazer o reino de Deus, amém, Du? Reino de Deus. Hoje você não vai levantar as mãos. Só se eu perguntar aquela pergunta lá. Tá, beleza. Daqui a pouco eu pergunto. Então, Mateus se propõe a responder essas perguntas para o judeu que tem uma atenção ali, que está esperando um Messias, que está esperando um Cristo, um ungido do Senhor, que vai ser o Salvador da pátria, literalmente o Salvador da pátria. Alguém que vai chegar, que vai subir ao poder, que vai tirar Roma da dominação ali de Israel e vai ser rei sobre Israel. Mas, como nós sabemos, essa não é a proposta do Evangelho de Jesus agora. Não agora, mas sim o Senhor Jesus vai implementar um reino que será sobre todo o reino físico. Hoje ele já reina sobre todo o reino, tá, irmãos? Não vamos confundir aí. O Senhor já é rei, o Senhor é rei, sempre foi rei, sempre reinou. Foi ele que instituiu as lideranças e os governos só existem por causa dele. Amém? Mas ele ainda não implementou o seu reino físico, presencial, visível aos nossos olhos. É o reino espiritual. E o Evangelho de Mateus, irmão, só para você entender, ele vai falar sobre a pessoa do rei, quem ele é, a sua pregação, a comprovação da identidade dele perante as pessoas, qual era o seu plano, a sua pedagogia, que é onde nós vamos focar hoje. Quem gosta de pedagogia aí? Pedagogos formados, estudando. Nós vamos falar sobre um aspecto da pedagogia do rei hoje. Ele apresenta o rei, fala sobre as profecias a respeito dele, a paixão e o poder do rei. E o nosso foco hoje será no capítulo 18. Agora sim, pode matar sua curiosidade. Vini, tá curioso, né? Eu sei. Abre lá, Mateus 18, do 21 ao 35. E nós faremos a leitura.
Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Amém? Já sabe o que eu vou falar, né? Minha mãe está aqui assim para mim, assim, ó. Ela já sabe. Glória a Deus. Esqueci que no meu celular não tem o texto. Vou abrir aqui. Mateus 18, 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Acho que podemos ir embora, né? O texto fala sozinho. Graças a Deus por isso. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu gostaria de complementar alguns esclarecimentos a respeito desta passagem, dessa ilustração. Então, Pedro se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para Jesus: Senhor, o meu irmão peca contra mim, até quantas vezes eu tenho que perdoar? O meu irmão, ele pisa na bola, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes, Senhor? Por que 7? Falam que é um número da sorte, né? Um número que aparece muito na Bíblia. Pedro aqui, não é que ele está dando uma de esperto, mas os rabinos ensinavam que até 3 vezes se deveria perdoar. E aqui Pedro, para talvez tentar demonstrar ao Senhor Jesus, alguma honra excepcional, ele aumentou de 3 para 7. Então até 7 vezes, Senhor, porque o comum, o costume, todos sabiam que era 3 vezes. E aí como é que Jesus responde a ele? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse trecho da palavra de Deus fala sobre perdão, amém? Perdão. Já vai pensando a respeito disso aí, que é sobre isso que o Espírito Santo vai falar conosco hoje, em nome de Jesus. E aí Jesus, ele fala que não até 7, mas até 70 vezes 7. E esse volume de vezes que alguém pecar contra você, e Jesus manda você perdoar, todas essas vezes, não é para você fazer uma conta e começar a riscar: opa, isso aqui foi uma vez, agora só faltam mais 300 e 400 e lá vai carambolas. Agora foi a segunda vez, risca, até zerar. Sua conta de perdão comigo zerou, tá? Você ultrapassou o limite, então olha, agora já não posso mais te perdoar. É assim que o Senhor faz conosco?
É assim que Deus fez conosco, irmãos? Não é desta forma, amém? Então, o Senhor Jesus diz isso com a intenção de mostrar para ele que não haveria um limite, que seria quantas vezes acontecer, quantas vezes o seu irmão pecar contra você, você deve perdoar. Nós devemos perdoar. Já posso adiantar aqui, porque nós fomos perdoados, então nós temos que oferecer o perdão da mesma forma. Esse mesmo termo, irmãos, ele aparece lá em Gênesis. Para você que está anotando, adoro essa frase. Para você que está anotando, esse termo também aparece lá em Gênesis 4:24. Que termo? Esse termo sobre os 70 vezes 7, tá? Para quantificar ali, expressar o volume exagerado de uma questão. Depois dá o contexto de Gênesis 4, quem for ler, você que está anotando e for ler Gênesis 4:24, também fala a respeito desse termo. E aí Jesus, para explanar toda essa situação, ele começa a contar uma parábola. Ele começa a contar uma ilustração que ele fala a respeito do reino de Deus. Do reino de Deus. E aí, a partir do versículo 23 até o versículo 35, ele vai desenvolver essa parábola. Então, ele compara o reino dos céus. Como é que ele compara o reino dos céus? A um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Então, havia um rei e haviam servos, e os servos deviam para o rei. E aí o Senhor, ele vai para os seus servos, ele vai acertar contas com eles. E aí a parábola diz que tem um que devia quanto? Para o Senhor? Quanto? Pega aí no texto. 10.000 talentos. Já nós vamos entender quanto que é 10.000 talentos e como que se faz para pagar. Se a Miriam estivesse aqui, ela está pulando na cadeira, né? Ela trouxe o estudo dessa parábola no grupo de jovens. E aí o que acontece? Esse camarada aí que devia 10.000 talentos, ele suplicou ao Senhor e a dívida foi perdoada. Esse mesmo homem que devia 10.000, para ele tinha um que devia 100 denários. E aí ele fez o quê? Ele foi lá e não perdoou a dívida. Lançou o cara na prisão até que a dívida toda fosse paga. E aí, os outros servos, vendo essa situação, se entristeceram muito, conforme diz o texto, e eles foram e contaram ao Senhor. E aí o Senhor foi lá e chamou esse servo e falou: servo malvado, eu te perdoei toda a dívida, você também não deveria fazer o mesmo? Então o Senhor pega esse servo que não se compadeceu do seu conservo e entrega aos verdugos, ou algoz, ou capataz. E Jesus diz que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Existe aqui alguma brecha, existe alguma situação em que nós não devamos perdoar? Existe? Existe algum pecado que existe algum erro que o seu irmão, existe algum vacilo que eu ou você cometa com alguém que não deva ser perdoado, para aqueles que são chamados filhos de Deus? Não existe na palavra de Deus uma brecha para não perdoarmos o nosso irmão. E essa palavra é muito dura. É muito dura. É muito fácil você perdoar uma pessoa que esbarrou em você, pisou na sua unha encravada, literalmente. A pessoa não viu, foi sem querer. Mas e quando a pessoa faz alguma coisa por querer contra você? E quando a pessoa trama contra você para te atingir, para te desanimar, para te derrubar, quando a pessoa te difama o seu nome na empresa, quando claramente a pessoa está tramando para te derrubar. Não, aí veja bem, né? Então, a pessoa, meu inimigo, então, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, irmãos, tudo isso para dizer que não existe uma brecha, não existe uma desculpa que eu e você possamos dar para não perdoar alguém. Até mesmo aquele ou aquela que fez ou fizer mal à sua família, aos seus queridos, aos seus filhos. É duro, é muito duro. E a única forma de nós cumprirmos isso, de nós obedecermos isso, alguém adivinha qual é?
vá para a cruz. Somente naqueles em que habita o Espírito Santo de Deus é que isso se torna possível. Porque já não sou mais eu quem vivo, porque eu já não olho para a situação, já não vejo a pessoa como, putz, a pessoa fez o mal para mim. Mas espera aí, se eu estou morto, então a pessoa não fez mal para ninguém. Sabe por que nós nos decepcionamos, irmãos, uns com os outros? Porque nós esquecemos que o ser humano tem uma natureza, e essa natureza é chamada má e perversa. Pô, mas o fulaninho diz que é cristão e está fazendo isso? Da mesma forma que eu e você também. Eu e você também somos cristãos e nós também pisamos no calo de outras pessoas. Eu e você também estamos buscando nos santificar, nos aperfeiçoar na palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim nós também erramos uns com os outros. E a palavra do Senhor nos exorta e nos ensina que nós devemos perdoar. Então lembre-se disso, a nossa natureza é má e perversa. E não ache que o seu irmão, ele é sempre assim, bonitinho, cheirosinho, como você está vendo ele hoje aqui. Tomou um banho, veio para o culto, pôs uma roupinha maneira. Vai ter dia que esse irmão também está com o cabelo desarrumado. Não escovou o dente, não tomou banho. Vamos falar um pouco sobre esse servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, talento era uma medida de peso de pedras preciosas, de metais preciosos. No Novo Testamento poderia variar de 26 a 36 quilos, e no Antigo Testamento era uma medida fixa em 34 quilos. Para você que está anotando, isso é bastante importante. Mas também é importante para a continha que eu quero fazer agora, presta atenção, só para você entender, irmão, qual que era o tamanho da dívida desse camarada de 10.000 talentos. Alguém chuta algum valor aí? Vamos fazer aqui uma conta? Se a gente fosse transformar esses 10.000 talentos, que era uma medida de um metal precioso, no dinheiro de hoje, e esse metal precioso fosse a prata, eu fiz a conta da prata e do ouro, tá, pessoal? Fiz os dois, para contar para vocês. Se fosse a prata, 1 quilo de prata é por volta de R$ 4.300. Um talento era de 26 a 36 quilos. Então, esse cara, 1 quilo de prata, então, seria um talento, na verdade, um talento seria, em reais, por volta de 113 a 156 mil reais. Um talento. Quanto que esse cara devia? 10.000, mano. 10.000 talentos. 113 mil vezes 10.000, ou 156 mil vezes 10.000, a gente ultrapassa a casa de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Sabe que dinheiro que é isso? Essa era a dívida desse camarada. Essa era a dívida que esse servo tinha e que foi perdoada. Você já viu uma cifra desse tamanho, Sandrão? Alguma vez na sua vida? R$1 trilhão. É dinheiro demais. É importante também dizer, pessoal, sobre o denário, né? Porque o conservo deste que devia mais de R$1 trilhão, ele devia quanto para esse conservo? Um servo devia para o outro, né? Um servo devia para o senhor e um servo devia para o outro. Quanto que o servo devia para o senhor? Mais de R$1 trilhão, 10.000 talentos. Quanto que um servo devia para o outro? 100 denários. Denário era o salário de um dia de trabalho. E um talento equivale a 6.000 denários. Então, a dívida desse cara, que era de 10.000 talentos, era equivalente a 60 milhões de denários. O cara devia 100 para ele. O outro servo devia 100 para ele. E esse cara devia 60 milhões para o seu senhor. E essa dívida foi perdoada, mas a outra não. Sabe quantos anos de trabalho, 365 dias, direto, trabalhando, seriam necessários para pagar essa dívida? Quantos anos?
Mais de 160 mil anos de trabalho para pagar os 60 milhões de denários que esse cara devia. A única conclusão possível é que esse primeiro servo, ele possuía uma dívida que era impagável. A minha pergunta para vocês é: como é que isso se assemelha à minha e à sua situação diante de Deus? Consegue entender isso? Consegue entender que esse servo aqui somos eu e você? Consegue ver que nós temos ou tínhamos uma dívida que é impagável, que não existe dinheiro no mundo, e não existe mesmo, tá? Ainda que vendesse o universo para pagar a minha dívida de uma pessoa só, não seria suficiente. É exatamente a mesma situação em que nós nos encontramos. Devedores diante de Deus. Amém, Gabriel? Amém. Nós somos devedores. O que o Senhor decide fazer então com ele? Veja aí comigo nos versículos 25 a 27. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Cara, que senhor é esse? Que senhor é esse que perdoa uma dívida desse tamanho? Qual que era a ordem que esse senhor deu? Vende ele, a família, os filhos e todos os bens, para que essa dívida seja saldada. Como é que o pecado entrou no mundo? Através de um homem. Através de Adão, no Éden. Foi dessa forma que o pecado entrou. A condenação desse homem aqui, ser vendido, ele, a esposa, os filhos, vendido todos os seus bens, o destino que ele teria é o mesmo destino que nós teríamos sem o Senhor Jesus. Se você não fosse crente no Senhor Jesus, o seu destino seria a condenação eterna. Mas graças a Deus e graças a Ele mesmo, é que você que está aqui hoje, que está nos assistindo, é crente. Se não é, ora ao Pai, que ainda hoje seja, se torne crente do Senhor Jesus. E aqueles que creem no Senhor, Ele prometeu a vida eterna. Nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, sobre redenção, a redenção que há no Filho. O Senhor perdoou a dívida impagável desse homem, da mesma forma que por meio do seu Filho Jesus, Deus perdoou a dívida que eu e você tínhamos. O que esse Senhor fez com esse servo foi de uma forma impensável, muito maior do que aquilo que ele pediu ou imaginou. Como é que o servo, ele roga: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele não falou: perdoa minha dívida aí, por favor, deixa eu me livrar dessa. Não, ele sabia que ele devia, ele sabia que ele era responsável por aquilo. E ele pede para o Senhor tempo para pagar. Mas como é que o Senhor responde a ele? O que é que o Senhor faz quando ele pede para tempo para pagar? O Senhor responde com o perdão total da sua dívida. Aqueles que estão acordados, digam amém. E você, eu não vou completar a piadinha, a Kátia já está dando risada aqui. Quem está dormindo, não durma. Levanta, toma uma água, presta atenção na palavra de Deus. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Graças a Deus. A resposta desse Senhor foi impensavelmente maior e melhor do que aquilo que o servo pensava. Da mesma forma que nós, tendo tido a sentença nos foi dada, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor interveio de uma forma inexplicável. O Senhor interveio de uma forma insondável, incompreensível por meio do seu Filho Jesus, e nos trouxe a redenção, nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Amém?
Aleluia. Espero que o seu coração esteja alegre por causa disso. O versículo 28 diz que depois desse servo ter a sua dívida perdoada, ele saiu e foi ao encontro de um dos seus conservos, ou seja, alguém que servia ao mesmo senhor junto com ele. E esse camarada lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Sabe com quanto tempo de trabalho essa dívida poderia ser paga? 100 denários? Se um denário é um dia, 100 dias, um pouco mais de 3 meses. 3 meses e 10 dias? Uma dívida tão pequena. E esse servo não foi capaz de perdoar. Você já parou para pensar que a nossa dívida não é como essa do que devia 100 denários? A minha e a sua dívida é como a do primeiro, que devia 10.000 talentos. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e a única forma de nós pagarmos pelo fato de sermos pecadores é morrendo. Essa seria a única forma. Mas a grande boa notícia que existe aqui é que o Senhor tomou essa posição. Já estou dando muito spoiler, mas estou chegando no final. Eu quero compartilhar alguns textos que falam a respeito disso, a respeito de como que o Senhor interviu. Então o seu conservo, no 29, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. O conservo dele fez a mesma coisa que ele fez ao Senhor, implorou para que ele tivesse tempo e pagasse a dívida. Entretanto, ele não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ama teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que ele fez aqui? Não. É difícil, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar aquelas pessoas que nós conversamos agora no início. Perdoá-las. Mas é isso que nos diz a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer. O Senhor usou de misericórdia para com ele, porém ele não fez o mesmo. A oração do Pai Nosso, existem diversos textos na Bíblia que nos exortam e nos ensinam a perdoar. A oração do Pai Nosso tem aquele pedaço que diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Já parou para pensar que está escrito assim como? Senhor, da mesma forma que... Como é que é? Perdoa as nossas dívidas, né? Perdoa as minhas dívidas, Senhor. Da mesma forma que eu perdoo as dívidas dos meus devedores. Perdoa os meus vacilos, os meus pecados, Senhor. Da mesma forma que eu perdoo os vacilos e os pecados dos meus irmãos. A oração do Pai Nosso está dizendo isso. Eu e você nos tornamos grandes hipócritas quando nós lemos isso e oramos isso e nós não praticamos. Porque o que a palavra de Deus nos exorta é isso. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos e compassivos para com os outros. Mesmo que você tenha vontade. Vou pensar no que eu vou falar aqui agora. Mesmo que você tenha vontade de retribuir o seu irmão da mesma forma que ele agiu com você, mesmo que você tenha vontade, lembre-se, isso é a sua natureza mais perversa. Isso não é o Espírito Santo que habita dentro de você, falando. Quando você tiver vontade de responder na mesma altura, quando você tiver vontade de agir da mesma maneira,
de retribuir na mesma moeda, não faça. Não faça. Porque Efésios 4:32 diz que nós devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ah, é? Mas por que eu tenho que fazer isso? Se o fulano é tão torto, se a fulana é tão péssima, se é tão difícil olhar na cara de Beltrano, se é tão difícil conversar com o ciclano, por que eu tenho que fazer isso então? A palavra de Deus te responde. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo, nós não temos desculpas, irmãos. Assim como Deus nos perdoou a nossa dívida que era impagável, num valor que é imensurável, da mesma forma que Ele nos perdoou em Cristo, assim também nós devemos perdoar os nossos irmãos. O que nós precisamos entender, o que todo cristão precisa entender, é que o nosso pecado diante de Deus fede, cheira mal, é uma coisa horrenda, uma coisa horrível diante do Senhor. E a pisada de bola do teu irmão contra você não é nada. A pisada de bola do teu irmão contra você é a mesma comparação, aquela dívida de 100 denários contra uma dívida de 10.000 talentos. Aqueles que estão compreendendo, digam amém. Deus ouviu, hein? Ouviu. Colossenses 2, 12 a 14. Veja só o que diz lá: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos sepultados com ele no batismo. A partir do momento que você creu, que você recebeu o Espírito Santo de Deus, você foi sepultado, você foi incluído na morte de Jesus. Você vive, Sandrão? Você vive aqui, carne e osso, né? Mas quem vive aí dentro não é você, é o Senhor Jesus. É o que diz aqui o texto. Aqueles que creem foram sepultados junto com ele. E igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos, você estava morto. Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, diante de Deus, nós já estávamos mortos, mas Ele nos deu a vida, perdoando todos os nossos delitos, tendo, olha só, presta atenção nisso, irmãos, tendo cancelado o escrito de dívida. A parábola fala sobre dívida, não fala? O que é que Ele fez com a nossa? Cancelou. Ele cancelou o nosso escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E o final, que é maravilhoso, desse versículo, diz: removeu inteiramente, encravando na cruz. A gente fala tanto sobre perdão, a gente fala tanto sobre, o Senhor morreu por mim, o Senhor tomou a culpa, levou sobre si todas as dores, levou os meus pecados. Não deixe a sua mente banalizar isso. Não deixe a sua mente banalizar o sofrimento de Jesus na cruz. Porque Ele pegou todos os nossos pecados, os meus e os seus, de toda a humanidade, que vive hoje, que vai viver e que já viveu em toda a história do mundo, e tomou sobre si na cruz do Calvário. Ele pegou o nosso escrito de dívida e Ele cancelou, porque isso nos era prejudicial. E Ele removeu inteiramente, encravando na cruz, literalmente, em seus punhos, em seus pés, na cruz. 1 Pedro 2:24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele carregou sobre si os nossos pecados.
Foi literal o negócio. Foi literal. Cada ferida de Jesus, cada sofrer, cada dor que Jesus sentiu. Cada dor que o Senhor sentiu. Ele levou sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, olha só isso, para que Jesus fez isso? Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Se você crer no Senhor Jesus, então você precisa estar morto para os seus pecados e vivo para a justiça, e vivo para a obediência a Deus. E a obediência a Deus fala justamente sobre o perdão que nós estamos tratando hoje aqui. 31 de Mateus 18. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Quando o Senhor perdoa esse servo, Ele concede a ele liberdade. Quando o Senhor te perdoou, Ele te libertou. Quando o Senhor te perdoou, foi o mesmo que Ele fez conosco, Ele te libertou das amarras e da escravidão do pecado. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Onde está escrito isso? Uma música. Talvez até tenha um texto, não sei de cabeça. Mas a música diz: já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você não é escravo da sua dificuldade de não perdoar o seu irmão. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: você, irmão, não tem, por mais que você queira, você não tem como se esconder atrás de qualquer dificuldade que você tenha de perdoar os irmãos. Tem uns que perdoam com mais facilidade, tem outros que têm mais dificuldade, e tudo bem. Mas o que não está tudo bem é você se esconder atrás disso. Você entender que você tem sim mais dificuldade, que você é sim mais, o cara me pisou, eu vou pisar nele. Você saber que você é assim é uma coisa, agora você querer se manter nessa posição, aí é um outro problema. Porque uma vez que você ouviu essa ministração, uma vez que o Espírito Santo falou ao seu coração, e outras vezes você tendo lido essa passagem, ou passagens semelhantes, tendo entendido que nós devemos perdoar, e nós não fazemos isso, aí nós estamos desobedecendo. Nós não estamos obedecendo. Que eu saiba, todos nós aqui já fomos crianças alguma vez. Alguma vez não, né? Por um período da nossa vida a gente foi criança, né? Óbvio. Se hoje todos que estão aqui são adultos, já foram crianças. E como criança nós sabemos que obedecer não é legal. Mas sabemos que desobedecer é pior, né? Quem aqui tinha o pai que batia, a mãe que corrigia com o fio de ferro? O Sandrão, você sabia, por isso que eu falei. O Sandrão foi desse. Apanhou, mas também aprontava, né? Também desobedecia pra caramba. Não, né? Seu caso é um caso à parte, tá bom, depois a gente conversa. O Sandrão não aprontava, tá, pessoal? Ele era um santo. A desobediência é pior, irmãos. Só que aqui, nesse nosso plano terrestre, nessa nossa vidinha aqui, pequena, simples, o filho desobedece o pai, ele vai ser corrigido com a vara, com a mão, com o chinelo, com uma bronca, uma conversa, de alguma forma ele vai ser corrigido. Não queira ser corrigido pelo Senhor. Não queira receber o castigo que está reservado para aqueles que são desobedientes do Senhor, para aqueles que não são crentes no Senhor, para aqueles que de tanto desobedecer se desviaram do caminho do Senhor. Não queira ser um destes. E aí o Senhor vira para aquele servo e fala: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que aconteceu com esse servo desobediente? O que aconteceu com esse que decidiu fazer a própria vontade, a fazer aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse? Ele foi entregue aos verdugos.
Verdugo não é verdura não, tá? Verdugo é algoz, carrasco, aquele que é responsável por executar a pena de morte sobre um condenado. Você sabia disso? Esse que é um verdugo. Esse homem foi entregue ao verdugo para ser morto. Para ser morto não. O texto diz que ele foi entregue aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Ele perdeu a liberdade. Foi condenado. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quer dizer que Deus, então, Ele vai fazer isso mesmo? É o que diz aqui, 35. Assim também meu Pai Celeste, Jesus falando, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Em Jesus nós temos a redenção, palavra conhecida de todos. E o texto de Efésios 1, 7 a 10 vai falar a respeito da redenção. E ele diz o seguinte, Efésios 1, 7 a 10, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Nós temos a redenção pelo quê? Pelo seu sangue, isto é, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A nossa dívida foi paga, e foi paga com sangue. A sua e a minha dívida foram pagas com o sangue, pagamento de um resgate com o sangue do Senhor Jesus. A maldição da lei foi removida sobre nós. A condenação, pois o salário do pecado é a morte, essa condenação já não está mais sobre nós, porque o sangue de Jesus que nos cobre, nos liberta dessa escravidão do pecado e desse destino terrível que é o inferno. A libertação da escravidão do pecado chegou até nós pela liberdade da graça. Esse versículo de Efésios fala a respeito disso. A redenção que nós temos no sangue do Filho de Deus. No sangue do Filho de Deus. O perdão dos nossos pecados. Se os nossos pecados foram perdoados, quem somos nós para não perdoar os erros e vacilos que os irmãos cometem contra nós? Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido você continuar cultivando aí no seu coração esse rancor, essa angústia, essa raiva, esse ódio que porventura você sinta de alguém? Faz sentido não obedecer à voz do Senhor enquanto Ele está nos dizendo para perdoar? Enquanto a própria oração do Pai Nosso diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Não faz sentido, não. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus, nós te clamamos agora, te pedimos, cuida do nosso coração, Jesus. Deus, é difícil perdoar, é difícil te obedecer, é difícil, Senhor, agir como o Senhor quer que nós
hajamos. É difícil, Pai. Mas o Teu Espírito Santo que habita em nós não nos dá espaço para desculpas, não nos dá espaço para evitarmos e adiarmos aquilo que nós já deveríamos ter feito desde o primeiro dia. Desde o dia em que surgiu a mágoa, desde o dia em que surgiu a dor e a raiva e a angústia, desde o primeiro dia, Senhor, que nós deveríamos ter feito, é entregue isso ao Senhor, descansado e perdoado. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que é tão básico, mas ainda assim para nós tão difícil. Permite, Senhor, que o Teu Espírito Santo em nós nos dê essa capacidade, nos dê essa força, Senhor, para perdoar, ao invés de retribuir na mesma moeda, Senhor, para oferecer a outra face, ao invés de retrucar, ao invés de responder. Ajuda-nos nisso, Senhor. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Quero chamar os irmãos aqui para a gente cantar uma última música junto com vocês. Mais uma vez nós reforçamos o nosso compromisso, inclusive financeiro, porque a sua presença aqui, ela é um compromisso com o corpo de Cristo. Estar aqui é um compromisso com o corpo de Cristo. Irmãos, entendam, congregar, pisar aqui nesse lugar, olhar nos olhos uns dos outros, cumprimentar uns aos outros, bastante álcool gel e máscara. É o nosso dever como igreja do Senhor Jesus. Isso é o congregar. Não só no domingo aqui, mas também durante a semana, mas também ao longo dos dias, importando uns com os outros, preocupando-nos uns com os outros. Faz parte da nossa responsabilidade como igreja. E da mesma forma, da questão financeira, nós também temos uma responsabilidade para aqueles que são corpo de Cristo, para aqueles que se consideram servos do Senhor Jesus, têm o privilégio de participar, inclusive com as finanças. E enquanto nós ministramos essa última canção, fique à vontade para trazer a sua oferta, o seu dízimo ao nosso ofertório. Temos também os nossos dados bancários para você que está nos assistindo, para você participar e contribuir. Mas como é que esse dinheiro tem sido usado? Converse conosco, nós vamos te contar, te mostrar como é que esse dinheiro tem sido usado, quais são os desafios dos próximos meses, as despesas que nós temos e teremos, e principalmente o investimento de todo o valor que entra ao caixa, de parte do valor que entra ao caixa, para auxiliar necessitados e ajudar pessoas que precisam de um medicamento, de uma cesta básica.
e prestar um serviço, inclusive com o dinheiro. Amém? Porque Deus precisa do meu e do seu dinheiro? Não precisa nada. Ele não precisa. Tá abrindo aqui, tá? Só um momento. Vamos lá? Vamos nos alegrar. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Ele é Jesus. Reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião a vender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão a Sião a vender sua lei, pois a sua justiça governará. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, o ator em tempos de guerra, a esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma cura em tempos de guerra, a esperança de Israel, a esperança de Israel. Ó esperança, ó esperança de Israel. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Glória a Deus, a paz do Senhor.
Amém. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira, na nossa reunião de oração, às 8 horas. E no sábado, o estudo também. Continuamos o Evangelho de João, às 6:30 da tarde.